Bom dia, vamos lá, hoje é segunda-feira, dia 30 de maio de 2022, vamos gravar mais uma reflexão de hoje sobre a leitura bíblica diária. A leitura hoje está em Lucas, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 17, e o versículo que eu escolhi para reflexão foi o versículo de número 5, que diz assim: E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo-vos dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Na leitura de hoje a gente vê Jesus dando uma direção para os discípulos dele sair pregando o evangelho. Ele também fala sobre a morte de João Batista e também tem a multiplicação dos pães na leitura de hoje. Mas a gente vai focar no versículo que é sobre o propósito que Jesus colocou para os discípulos irem pregar o evangelho. E eles receberam essa missão de anunciar o evangelho de Cristo naquela época. Porém, em alguns lugares eles não foram bem recebidos. E essa ação que diz no versículo deles sacudirem os pés, um dos significados era que os discípulos não eram responsáveis pelo modo como as pessoas respondiam àquilo que eles estavam ensinando, aquilo que eles estavam falando ou pregando, enfim. Mas a parte deles, eles estavam fazendo, que era pregar. Também nos dias de hoje, nós não somos responsáveis pela forma como as pessoas recebem aquilo que a gente fala, aquilo que a gente ensina, aquilo que a gente aconselha, aqueles direcionamentos que a gente dá, ou talvez uma conversa aleatória. Nós não somos responsáveis de como isso é recebido, ou pela atitude que as outras pessoas têm em relação a algo que nós estamos falando, até pregando mesmo, falando de Deus, tá bom? O importante na reflexão de hoje que eu quero trazer é você fazer a sua parte, aquilo que você sente que você precisa fazer, a missão que você tem para fazer aqui na Terra, seja, trabalhar, estudar, falar de Deus, ou aconselhar alguém, ajudar alguém por uma coisa que você passou, tá bom? Continue fazendo a sua parte, mesmo que você não tenha retorno do outro lado, mas você não deixa de fazer a sua parte, tá bom? Boa reflexão e até amanhã.